A maior parte dos brasileiros que consegue guardar dinheiro e fazer investimentos está sendo totalmente enganada. É isso mesmo que você ouviu. Essas pessoas acham que estão investindo, mas na verdade estão perdendo dinheiro. E hoje eu vou provar isso para você nesse vídeo. Hoje você vai descobrir se foi vítima de uma mentira e fez um desses 3 péssimos investimentos, se é que eu posso chamar eles de investimentos. Então, se você deseja realmente fazer o seu dinheiro render mais, com segurança, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te ensinar como ficar longe dessas armadilhas dos bancos que destroem o teu futuro. Meu nome é Michele Nils Fávaro e eu e a Investe Direito temos apenas um compromisso, que é fazer você realmente aprender a investir o seu dinheiro para multiplicar o seu patrimônio com segurança e alcançar a sua liberdade financeira. Antes de ir direto ao ponto, se você ainda não está inscrito no canal da Investe Direito, clique agora em inscrever-se. Assim, toda vez que nós publicarmos algum conteúdo novo, você receberá uma notificação. E se esse conteúdo é relevante para você, eu peço que você também clique no gostei, deixe o seu like, porque assim o YouTube divulga esse conteúdo para um número maior de pessoas que vão passar a investir bem melhor o seu dinheiro. Então vamos lá. O brasileiro investe muito mal o seu dinheiro. Isso é um fato real e conhecido. E por que isso acontece? Na verdade, as pessoas que investem já conseguem guardar parte do seu dinheiro e aplicar ali todo mês. Isso realmente é fantástico, já demonstra que essa pessoa tem inteligência financeira. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que a maioria das pessoas que investem aqui no Brasil confiam em tudo que é dito pelo gerente dos grandes bancos. Elas entregam o seu futuro financeiro nas mãos dos grandes bancos, dos seus gerentes, e depois colhem como consequência péssimos investimentos. E isso é interessante e ao mesmo tempo totalmente contraditório. As pessoas querem ganhar mais dinheiro, reclamam às vezes que a sua renda está pouca, mas quando vão lá investir o seu dinheiro, parece que não se preocupam de estar perdendo dinheiro, de estar tomando decisões terríveis com o seu dinheiro quando vão investir. São pessoas que poderiam estar fazendo o seu dinheiro render muito mais se tivesse mais inteligência financeira. E é por essa razão que eu decidi fazer esse vídeo, deixar esse alerta geral para evitar que mais brasileiros caiam nessas mentiras e façam esses 3 péssimos investimentos. Eu sei que você aí já deve estar ficando nervoso. Meu Deus, Michele, que investimento é esse? Será que eu fiz? Eu costumo ir ao banco? Será que eu caí nessa armadilha? Calma, respira, que agora eu vou revelar para você. O primeiro péssimo investimento é ela, a poupança. E aí, me conta, você tem dinheiro na poupança? Comenta aqui, escreve para mim. Se você tem, não tem problema. Você não está sozinho. Mais de 30 milhões de brasileiros deixaram as suas economias na poupança no ano de 2021. E eu tenho certeza que hoje, depois de tudo que você vai assistir aqui nesse vídeo, suas decisões financeiras serão outras e você vai ficar longe dessa pegadinha. Em 2021, mais de R$ 1 trilhão estavam aplicados na poupança. Eu sei, infelizmente, a poupança é algo cultural aqui no Brasil. Ela é a queridinha dos brasileiros. Mas queridinha só se for para o banco. Porque para nós, ela é uma excelente oportunidade de perder dinheiro. E é muito interessante porque eu escutava na minha casa, desde quando eu era criança, a minha avó falando: olha, se você quer crescer na vida, precisa deixar o seu dinheiro na poupança. Depois de um tempo, eu passei a ouvir esse mesmo discurso do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, enfim, criou-se uma certeza na minha vida. A poupança era sinônimo de prosperidade. Eu deveria deixar o meu dinheiro na poupança.
Era o melhor lugar possível. Mas o que acontece? Nem meu pai, nem minha mãe e nem eu, por muitos anos, sabíamos como funcionava a poupança. Como são calculados os juros da poupança? Quanto rende a poupança? Se nós não sabíamos nada sobre a poupança, com certeza não tínhamos conhecimento algum sobre nenhum outro tipo de investimento. Então era a poupança e só, era a única alternativa que nós tínhamos. Depois de um tempo, recebendo o meu salário, eu comecei a aplicar. E o tempo foi passando e eu olhava o extrato, via que de fato eu recebia juros ali na poupança, mas aquilo não acontecia, aquele milagre de prosperar não acontecia. Pelo contrário, rendia tão pouco, os juros eram tão pequenos que isso ia me desanimando. Eu ficava pensando, será que vale a pena deixar esse dinheiro parado aí? Não é melhor eu tirar esse dinheiro, fazer outra coisa com ele, enfim. Muitas dúvidas começaram a surgir na minha cabeça. E aí, conversando com outras pessoas que faziam outros investimentos, elas me falavam que o dinheiro delas rendeu 10%, 15%. E eu pensava, mas como? Se o meu dinheiro na poupança não rende nada. Até que um dia a ficha caiu e eu resolvi buscar conhecimento, que é o que você está fazendo nesse momento aqui agora. E quando eu entendi como é que a poupança funcionava, realmente eu compreendi que estava rasgando o meu dinheiro toda vez que eu fazia uma aplicação desta lá no banco. A primeira coisa que precisa ficar clara para você é que poupar é diferente de investir. Poupar é deixar de gastar o seu dinheiro, é economizar parte da sua renda. É exatamente isso que a pessoa faz quando deixa o seu dinheiro na poupança. Ela deixa de gastar, ela apenas guarda o seu dinheiro. Investir para mim e para a equipe aqui da Investe Direito é muito mais do que isso. É realmente fazer o seu patrimônio aumentar. Só que isso só acontece quando o seu dinheiro rende mais do que quem? Do que a inflação. Você sabe o que é inflação? Tem clareza sobre isso? Se você não tem, fica tranquilo que eu vou te explicar de uma maneira bem simples. A inflação é nada mais, nada menos do que o aumento dos preços de serviços e produtos. Por exemplo, hoje você vai ao mercado, compra um pacote de arroz de 5 quilos e paga por ele R$ 20. Vamos imaginar que daqui a 2 meses você volte no mercado, mas esse mesmo pacote de arroz da mesma marca já não custa R$ 20. Agora ele custa R$ 22. O que aconteceu em relação ao preço desse produto? Houve um aumento, ele está 10% mais caro. Então, houve inflação. Esse produto experimentou uma inflação de 10%. Aqui no Brasil, como regra, o que mais acontece é o aumento de preços mês a mês, a inflação. Ela pode ser de 1%, de 2%, de 3% ao ano, mas ela é a regra, acontece na maior parte do tempo. Os produtos e serviços vão ficando mais caros. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo sente se a inflação está aumentando muito, porque o seu bolso começa a pesar quando você vai ao mercado, quando vai abastecer o seu carro. Mas como você pode saber quanto a inflação está subindo? O principal termômetro aqui no Brasil para medir a inflação é um índice chamado IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre o IPCA em algum jornal, já leu alguma matéria sobre isso. O IPCA de janeiro aumentou, o IPCA de julho foi de 0,1, enfim. Isso é muito comentado nas notícias, nos jornais. E como eles chegam no percentual desse índice, para saber aí qual foi a variação do IPCA. Todos os meses eles pegam uma lista de produtos e serviços e do lado vão colocando o valor desses itens. Combustível, tantos reais, energia, tantos reais, enfim, somam tudo isso e chegam no valor final.
No outro mês, eles pegam novamente a mesma lista, colocam ali o valor atual de todos esses itens e comparam o resultado deste mês com o mês anterior. Se os preços estão mais caros, houve inflação. Se os preços estão ali mais baratos, houve deflação. Então, toda vez que você ouvir, por exemplo, que o IPCA aumentou em 1%, vai lembrar que aquela lista ficou 1% mais cara e pesou no seu bolso. E aqui está o ponto crucial mais importante deste vídeo, que eu quero que você entenda de uma vez por todas. Porque pensa comigo, se o dinheiro que você deixou lá, aplicado no banco, não rendeu igual à inflação, na verdade você perdeu dinheiro porque já não compra mais as mesmas coisas. Eu vou dar mais um exemplo para você. Imagina que você, há 5 anos atrás, em 2017, foi até o mercado, pegou um carrinho e colocou lá diversos itens, arroz, feijão, farinha, enfim. Depois chegou até o caixa e viu que aquela compra tinha dado R$50. No mesmo dia, você decidiu ir até o banco e aplicar R$50 na poupança. Depois de 5 anos, hoje, o que teria acontecido? Se você voltar ao mercado, pegar o carrinho, colocar nele os mesmos itens que tinham naquela compra, com certeza o valor da sua compra será outro. A inflação, medida por aquele índice IPCA, de 1/7 de 2017 até 1/7 de 2022, foi de 32,69%. Ou seja, se você tivesse voltado ao mercado no dia 1/7 de 2022 e fizesse aquela mesma compra, precisaria gastar no mínimo R$ 66,35. Mas e aquele dinheiro, aqueles R$50 que você aplicou na poupança no banco há 5 anos atrás? Quanto seria o seu saldo na poupança? Aquele dinheiro teria rendido apenas 22,35% em 5 anos. Você teria na poupança um saldo final total de R$ 61,17. É triste, mas é isso mesmo que você ouviu. Você deixou seu dinheiro lá parado por 5 anos e, em troca, recebeu praticamente nada de juros. E o seu dinheiro que estava no banco hoje não compra mais as mesmas coisas que comprava há 5 anos atrás. E é isso que eu quero que você entenda. O seu dinheiro, na verdade, não rendeu nada. Você perdeu dinheiro para a inflação. Seu patrimônio que estava na poupança, se comparado à inflação, diminuiu. Então é por isso que a poupança não pode ser vista como um investimento. Eu vou repetir, você deixa o seu dinheiro na poupança e depois, quando retira esse dinheiro, ele já não tem capacidade, poder de comprar as mesmas coisas que comprava antes de você aplicar. Então agora para tudo, anota e entende isso de uma vez por todas. Investir significa fazer o seu patrimônio aumentar, crescer, se multiplicar. Para isso, ele deve aumentar no mínimo mais do que a inflação. Porque se ele perder para a inflação, como eu já disse, você não ganhou dinheiro, você não prosperou, seu dinheiro, seu patrimônio está diminuindo. E é exatamente por isso que muitos milhões de brasileiros continuam deixando o seu dinheiro na poupança, porque eles não têm esse conhecimento. O que eles não sabem é que existem investimentos tão seguros ou mais seguros do que a poupança e que pagam juros bem melhores. Investimentos simples que as pessoas poderiam fazer, por exemplo, a partir de R$ 35 e já teriam um retorno acima da inflação. Não é o objetivo desse vídeo, mas eu vou citar um exemplo aqui. O Tesouro IPCA+, que é um título onde você empresta dinheiro para quem? Para o governo e em troca recebe juros por isso. No caso desse investimento no Tesouro IPCA+, você vai receber um percentual de juros fixo mais IPCA.
você sempre recebe juros acima da inflação. Você já ouviu falar sobre esse investimento? Tem curiosidade em aprender a investir nesse título público? Então deixe o seu comentário aqui no vídeo para eu entender se esse conteúdo também faz sentido para vocês e quem sabe aí fazer um vídeo específico sobre o Tesouro IPCA+. Mas a poupança esconde outros segredos. Poucas pessoas sabem, mas a poupança só paga juros no aniversário. O que significa isso? Se você coloca lá o seu dinheiro hoje e após 29 dias tira o seu dinheiro da poupança, você vai receber 0 juros por isso. A poupança só paga juros no aniversário após 30 dias da aplicação. E diferentemente dela, existem inúmeros investimentos que pagam juros diários, dia após dia, para os investidores. A exemplo desse título IPCA que eu falei para você. Por isso que é fundamental, é extremamente importante você buscar conhecimento. Agora vamos revelar ele, o segundo péssimo investimento, que é o título de capitalização. Ele também recebe outros nomes como CAP, PIC. Escreve para mim se você tem algum título de capitalização. A conversa do gerente é mais ou menos assim. Olha, eu tenho um investimento bom aqui, um título de capitalização. Você investe todos os meses R$ 1.000 por 3 anos. Depois desse período, o seu dinheiro é atualizado, você recebe juros. Mas, muito melhor do que isso, você concorre a sorteios. Pode ser sorteado e ganhar R$ 10.000 em um mês. Já pensou em investir R$ 1.000 e ganhar R$ 10.000? Qual o investimento que te dá esse retorno? Esse é o discurso de armadilha do gerente. Me conta, escreve aqui para mim, já ouviu esse discurso? Comenta aqui, eu quero saber como eles estão envolvendo as pessoas e empurrando esse péssimo investimento. Então olha só, o gerente mostra o melhor cenário, que é a pessoa investir R$ 1.000, ser sorteada e receber um prêmio de R$ 10.000. Ele apresenta essa hipótese, esses números, mas esconde ali, nas letras minúsculas, muitos detalhes importantes que eu vou revelar para você agora. A verdade é que esses títulos de capitalização normalmente têm uma atualização menor do que a poupança. É isso mesmo que você ouviu. Então, se você tem um título de capitalização, pega o seu celular e manda uma mensagem agora para o gerente. Escreve lá: por favor, eu gostaria de saber qual é a atualização do meu título de capitalização. Qual é a taxa que atualiza o dinheiro que eu estou investindo? Se esses juros forem menores do que 6,9% ao ano ou 0,55% ao mês, dê parabéns ao gerente, porque ele conseguiu oferecer para você um investimento ainda pior do que a poupança. E eu vou repetir mais uma vez, existem investimentos muito seguros, como os títulos públicos, onde você pode ter uma rentabilidade, como por exemplo no Tesouro Selic, de mais de 13% ao ano. Então é por isso que quando você aplica o seu dinheiro em um título de capitalização, a exemplo do que ocorre na poupança, você está perdendo dinheiro. Mas não é só isso. Tem mais. Está preparado? O que 99% das pessoas não sabem quando aplicam ali um título de capitalização é que aquele valor que é descontado ali na sua conta não vai formar o capital que você vai resgatar no vencimento do título. Não! Você tem um valor debitado da sua conta e parte dele vai fazer o quê? Vai pagar taxas. Taxas para quem? Para os bancos. Duas taxas que eu vou citar para vocês é a taxa administrativa e a taxa de sorteio. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Imagina que todo mês é debitado ali da sua conta R$ 100 para o título de capitalização. R$ 80 realmente são aplicados, vão formar um capital que você vai resgatar no final. R$ 10 é a cota ou taxa de carregamento que o banco desconta de você para pagar os custos administrativos. Os outros R$ 10
são a cota de sorteio, que é uma quantia descontada de todas as pessoas que têm título para formar o valor que será sorteado todo mês. É isso mesmo, quem paga um título de capitalização já tem descontado ali todos os meses uma parte do seu dinheiro que vai integrar o prêmio que depois será sorteado entre os participantes desse título. Você paga sim parte do seu próprio prêmio. Ou você achou que o banco era bonzinho e que ele ia ficar sorteando prêmios para vocês? Claro que os valores e percentuais que eu citei são exemplos. Você pode estar sofrendo descontos maiores ou menores em relação a essas taxas, mas isso o gerente não conta. Então vamos continuar aquela brincadeira? Lá na mensagem, escreve para ele: olha, eu assisti um vídeo aqui da Michelle da Investe Direito e eu gostaria de saber qual é o valor da taxa que eu pago todos os meses no meu título de capitalização para despesas administrativas e para a cota de sorteio. Depois escreve aqui para mim nos comentários o que ele te respondeu. Na verdade, nesse tipo de aplicação, você paga para ter direito a participar de sorteios. Se o seu objetivo é esse, se você conta com a sorte para prosperar, vá jogar numa loteria. Pelo menos ali você vai gastar menos dinheiro e concorre a prêmios infinitamente melhores. Outra coisa é que se você precisar pedir o seu dinheiro de volta antes do vencimento do título, pode ter que pagar caro por isso. Normalmente, numa situação dessa, há o desconto de uma taxa também. E existem outros detalhes, como por exemplo, se você atrasar o pagamento do valor do título, pode ser penalizado, não participar de sorteios. Então, se você já caiu nessa furada, agora adquiriu conhecimento e não participe mais de títulos de capitalização. Se o seu gerente repetir aquela ladainha para você, fala para ele que você assistiu esse vídeo e que agora já entendeu tudo e já sabe que isso não é investimento de jeito nenhum. Aqui no nosso canal da Investe Direito, nós temos alguns vídeos ensinando você a fazer excelentes investimentos. Então, depois que terminar esse conteúdo, já sabe, vai lá e já aprende como investir direito o seu dinheiro. E falando em título de capitalização, eu não poderia deixar de contar a história da minha avó, a avó Candinha. Ela passou décadas aplicando seu dinheiro na poupança e em títulos de capitalização. Mas até ela já ficava descrente de que não ia ser sorteada nunca nesses títulos. Uma vez o telefone tocou na casa dela e quando ela atendeu a ligação, era uma mulher informando para ela que enfim ela foi sorteada lá dentro dessa aplicação. O que ela fez? Desligou o telefone na hora. E a minha mãe, que estava lá nesse dia, perguntou para minha avó: o que aconteceu? E ela, mais que rapidamente, falou: estão me passando trote. Estão ligando aqui falando que eu fui sorteada lá no banco, no título de capitalização. E a minha mãe falou: ué, mas pode ser verdade. Falou: imagina, já pago isso tanto tempo, nunca fui sorteada. A minha mãe falou: como assim? A senhora tem que ir até o banco. Enfim, ela não quis nem ir ao banco, nem ligar para ninguém. A minha mãe ligou para o banco e realmente, aleluia, ela tinha sido sorteada. Então veja você que nem a minha avó, aquela criatura maravilhosa, acreditou que tinha sido contemplada nesse sorteio. Porque por anos ela pagou e não ganhou. Pagou, não ganhou. Até que um dia, depois de pagar aí décadas, ela foi sorteada em um mês. Então, o título de capitalização não é investimento, é aposta. Você paga para concorrer à chance de ser contemplado em sorteios, que, como você já viu pelo exemplo da minha avó, é tão raro de acontecer que as pessoas já nem sabem se acontecem. Eu sei que parece absurdo tudo isso que eu estou falando para você, mas o banco sabe disso, sabe que as pessoas não têm conhecimento. Então ele abusa dessa falta de informações, ele abusa da falta de inteligência financeira dos brasileiros para empurrar péssimos investimentos. Com certeza minha avó não sabia o que estava fazendo, não tinha as informações necessárias,
as informações adequadas. Imagina você quantas pessoas aqui no Brasil não fazem esse tipo de aplicação e não têm a mínima ideia do quanto está sendo descontado, do quanto elas estão pagando, qual é a taxa que está ali rendendo sobre esses valores. E eu acho isso tudo um verdadeiro absurdo, isso me entristece e é por isso que eu faço esses vídeos, para levar esse conteúdo, essa informação para você. E eu lembro muito que a minha avó adorava o gerente do banco, mas falava dele assim com tanta admiração, ele era realmente uma autoridade na vida dela. Então tudo que ele falava ela simplesmente acatava, entregava o dinheiro ali e esquecia. Ele tomava as decisões com o dinheiro dela. Por muitos anos eu também fiz isso. Na verdade, as pessoas criam uma relação de amizade tão forte com o gerente que esquecem que o gerente trabalha para o banco. Entre o interesse do cliente e o do banco, qual interesse você acha que o gerente vai defender? E essa relação com o gerente, ela é tão forte, tão enraizada no coração das pessoas, que esses dias uma aluna minha, ela entendeu, viu através dos números o quanto ela estava perdendo dinheiro em péssimos investimentos no banco, mas ela não teve coragem de tirar o dinheiro do banco, porque não queria desapontar o gerente. Ela falou assim para mim, olha, os novos investimentos eu não vou fazer mais pelo banco, mas esse eu não vou tirar dali porque eu não quero prejudicar o gerente. Isso para você ter consciência, quanto essa relação pode estar te trazendo prejuízo. Gente, olha isso, a pessoa aceita perder dinheiro, dinheiro que ela trabalhou para conquistar, porque ela não quer decepcionar o gerente. Mas e lá no seu futuro, se você precisar desse dinheiro, não vai ser o gerente que vai te socorrer. Por isso, uma coisa é sua amizade, outra coisa são os seus investimentos, o seu futuro, o futuro da sua família. Você precisa separar essas coisas e passar a tomar decisões melhores. Vamos ao terceiro péssimo investimento que a maioria dos brasileiros faz: previdência privada. Eu quero deixar claro que aqui eu estou me referindo à maior parte dos planos de previdência privada de renda fixa que existem no Brasil. Isso porque 96% dos fundos de previdência privada de renda fixa aqui do Brasil renderam menos do que o Tesouro Selic, conforme você pode ver nessa notícia que estou compartilhando agora aqui na tela. O Tesouro Selic, como eu já falei, é um título público, é o investimento mais conservador, mais seguro que existe no Brasil. Lá você empresta o seu dinheiro para o governo e em troca recebe como juros o mesmo percentual da taxa Selic. Então, segundo a reportagem, era muito melhor a pessoa ter investido sozinho o seu dinheiro do que aplicado nesses fundos de previdência privada. É claro que existem exceções, mas nesse caso as exceções são muito poucas. É como se eu pegasse uma caixa e colocasse 100 bolinhas ali dentro e apenas 4 bolinhas fossem verdes. Qual é a probabilidade da pessoa investir em um bom fundo? É pequena, ela existe, mas é pequena. Se você investe em um fundo de previdência privada e está nesse momento com uma dor no coração, preocupado em relação a esse tipo de investimento, faz o seguinte: manda mensagem lá para o gerente ou para a pessoa que te indicou esse fundo e pede a rentabilidade dele, quanto ele rendeu nos últimos 5 anos. Só para você ter um comparativo, nos últimos 5 anos, de 1/7 de 2017 a 1/7 de 2022, a taxa Selic rendeu 32,73%. Pede para o banco o extrato do seu plano e compara. Depois, escreve aqui para mim, comenta nesse vídeo o que você encontrou nesse extrato, qual foi a conclusão que você chegou. Não sei não, mas eu acho que você vai se decepcionar. E qual é o papo do gerente em relação à previdência privada? Presta atenção e vê se você já ouviu esse discurso. O melhor investimento a fazer é colocar o seu dinheiro na previdência privada, porque só assim você não vai gastar o seu dinheiro e não vai correr o risco de ficar sem nada no seu futuro. Observa bem, o gerente apela, não é verdade?
deixa você com medo de não conseguir economizar nada sozinho. Ele convence você, inclusive, a autorizar o desconto todos os meses de um valor na sua conta para ir para o seu plano de previdência privada. Quantas pessoas caem em armadilhas? Quantas pessoas passam anos, décadas, uma vida inteira pagando para um plano de previdência privada? A maioria sequer olha um extrato, não tem a mínima ideia se está tendo desconto de taxas, quanto está rendendo, se em alguns meses a rentabilidade é negativa. As pessoas ignoram totalmente essas informações. E aí, quando o futuro chega, quando elas vão consultar o saldo, tem uma verdadeira decepção. Essa pesquisa que eu citei para você, ela dividiu os fundos de previdência privada de renda fixa em dois grupos, os que rendem mais do que o Tesouro Selic e os que rendem menos. Mas, nesse segundo grupo, com certeza tem planos de previdência com rentabilidades terríveis. Esses dias eu fui olhar o extrato de uma aluna minha que investia na previdência privada e ele não apenas rendia menos do que o Tesouro Selic, ele rendia apenas 33% aproximadamente do Tesouro Selic. É muito pouco, é uma vergonha. Se hoje, por exemplo, a taxa Selic está rendendo 13,75% ao ano, é como se esse fundo de previdência privada estivesse pagando de juros 4,5% ao ano. Então, veja você que esse fundo de previdência privada conseguiu um prêmio, ele conseguiu ser pior do que a poupança. Isso sem contar os casos onde a pessoa olha o extrato e vê que em vários meses a rentabilidade foi negativa. Pensa comigo, você abrir mão do seu dinheiro, deixar de gastar ele por anos, por décadas e no final descobrir que está perdendo dinheiro, isso não faz sentido algum. Quer mais absurdos? Temos também. Alguns planos de previdência privada cobram uma taxa que se chama taxa de carregamento. Então acompanha comigo o seguinte exemplo. Todos os meses é descontado ali da sua conta corrente R$1.000 que você sabe que é para o seu fundo de previdência privada. Mas depois de alguns anos, você pede para o gerente um extrato do seu plano de previdência e descobre que não está sendo aplicado R$1.000, mas sim R$900. E a minha pergunta é, onde estão os outros R$100? Esses R$100 estão sendo descontados para pagar a taxa de carregamento. Essa taxa é descontada de você toda vez que você faz um novo aporte ou quando vai fazer um resgate. É uma taxa usada para pagar as despesas administrativas que o banco ou instituição financeira tem ali com o seu plano de previdência. Você já sabia disso? Já olhou se o seu plano de previdência cobra essa taxa de carregamento? Comenta aqui para mim, eu quero saber como é que as pessoas estão investindo seu dinheiro e se estão caindo nessas armadilhas. Sinceramente, para mim, isso já é uma aberração. Você já entra perdendo 10% do seu dinheiro. E eu já falei que 96% dos planos de previdência que existem não entregam uma boa rentabilidade. Como é que você vai compensar esse prejuízo? Eu preciso deixar claro que a maior parte dos planos de previdência não cobram essa taxa. Isso faz parte daqueles planos mais antigos. Mas de qualquer forma, se você tem um investimento deste tipo, consulta lá o seu extrato e já tira essa dúvida de uma vez por todas. Eu vou mostrar aqui na tela o extrato de previdência privada de uma aluna minha para você ver essa taxa de carregamento. Se você olhou e viu que está pagando essa taxa, pode ficar tranquilo. Existe um mecanismo para fazer você cair fora dessa armadilha. Você pode buscar a portabilidade do seu plano de previdência privada e levar o seu dinheiro para outro plano onde essa taxa não é cobrada. A portabilidade é um direito seu. O banco não precisa autorizar. Se você pedir, ele é obrigado por lei a fazer a portabilidade para o fundo que você desejar. Então já fica essa dica. Então é isso.
Hoje você aprendeu quais são esses 3 tipos de péssimos investimentos e eu tenho certeza que toda vez que eles forem oferecidos para você, você vai cair fora dessas armadilhas do banco. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like, comenta aqui, siga Investe Direito e até a próxima!